Fala galera, seguinte, hoje eu vou resolver um exercício aqui referente ao conteúdo de lançamento oblíquo, né, que se encaixa em cinemática, um exercício da SpaceX, tá? 2012, né, para ingressos de 2012, a questão 6 do caderno de física. Então vamos resolver um exercício de lançamento de projéteis, beleza? Juntos. Vamos lá. Bom, o enunciado aí se encontra na tela, vamos dar uma lida nele, né, ver o que a gente consegue tirar de informações do exercício, para a gente discutir um pouco aí de alguns conceitos, beleza? Então, ó, o exercício se trata de um lançador de granadas que deve ser posicionado a uma distância D da linha vertical que passa por um ponto A. Este ponto está localizado em uma montanha a 300 metros de altura em relação à extremidade de saída da granada, conforme o desenho abaixo. Então nós temos uma ilustração aqui do esquema, o ponto A onde o exercício pede para que a granada seja lançada, né? Uma linha vertical que passa por esse ponto A e a distância entre o lançador de granadas e essa linha vertical que ele chamou de D. Uma distância na linha horizontal, tá pessoal? Ele fala o seguinte, ó, a velocidade da granada ao sair do lançador é de 100 metros por segundo e forma um ângulo A com a horizontal, alfa com a horizontal. A aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e todos os atritos são desprezíveis. Para que a granada atinja o ponto A somente após a sua passagem pelo ponto de maior altura possível de ser atingido por ela, a distância D deve ser D, e aí ele deu para nós como dados, né, o seno e o cosseno do ângulo de inclinação de lançamento. Bom, o primeiro passo aqui para a gente entender o exercício, né, é o seguinte, a gente tem que entender que lançamento de projéteis, lançamento oblíquo, nada mais é do que uma composição de dois movimentos. Você tem um movimento horizontal e um movimento vertical que ocorrem simultaneamente no caso. Essa ocorrência simultânea, né, traz para nós uma composição, né, o que nós chamamos em cinemática de composição de movimentos. Então, para resolver esse tipo de exercício, eu preciso ter o quê? Uma noção básica de MU, né, movimento uniforme e movimento uniformemente variado, e também uma noção do que? De sistemas vetoriais, né, como que eu faço operações com vetores. Por quê? Porque eu tenho movimentos simultâneos, então eu tenho vetores que vão me indicar como que esse movimento se comporta em cada eixo, beleza? Então vamos entender isso aqui primeiro, pegando a primeira informação importante, né, vamos dizer assim, do exercício. A primeira informação que nos é importante é a velocidade de lançamento, aqui, que ele nos dá como 100 metros por segundo. Bom, por que essa velocidade é importante? Porque essa velocidade ela é uma resultante de lançamento. Tá? Quando ele fala que ela forma um ângulo com a horizontal, essa velocidade ela vai contribuir, primeiro, para o ganho de altura da granada, e segundo, também ela vai contribuir simultaneamente para o alcance que essa granada vai obter, né, horizontalmente. Então ela tem duas contribuições. O que isso nos indica, pessoal? Vou dar uma vidinha aqui só na tela, ó. Passo, né? O que isso vai indicar para a gente? Vai indicar o seguinte, ó, essa velocidade que está inclinada ali um ângulo alfa, segundo o enunciado, né, vetor velocidade aqui, ó, é de 100 metros por segundo. Então ela tem uma inclinação aqui, ó, alfa com a horizontal, e ela vai ter o quê? Duas contribuições. Uma contribuição horizontal, fazendo com que a granada ganhe posições horizontais, que nós vamos chamar aqui, né, ó, de Vx, ok? E nós temos, ela também nos dá uma contribuição vertical, né? Inicialmente aqui, ó, que vou chamar de V0y, fazendo com que inicialmente essa granada ganhe uma altura, né, e depois ela vai perder essa altura chegando no ponto A. Por que eu estou falando que ela vai perder essa altura até chegar ao ponto A? Porque o exercício ele é bem específico, né? Ele fala que somente após a passagem pelo ponto de maior altura, então ela tem que passar pelo ponto de maior altura antes de atingir o ponto A. Tá? O que são isso aqui, pessoal? São componentes de um vetor. Então isso aqui vem daquela regra de decomposição de vetores. Né? Então, se eu somar esse vetor de velocidade x com o vetor de velocidade y, eu obtenho esses 100 metros por segundo, que é a velocidade
de lançamento da granada. Então essa é a primeira informação importante. A segunda informação importante é você saber separar o movimento, como que ele ocorre em cada eixo, ok? Bom, professor, mas como é que eu faço isso? Eu tenho que decorar aquele monte de equação, equação do alcance, equação do tempo de subida, equação da altura máxima. Não, não é necessário que você decore todas aquelas equações, né, do lançamento oblíquo. O necessário é você entender o lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo ele é uma composição, como o professor disse. Então, para entender o lançamento oblíquo, o que eu faço? Eu separo ele por eixos. Vamos começar aqui pelo eixo X, então. Ó. No eixo X, quando o exercício fala assim, ó, vai ser desprezado de todos os atritos, o que vai acontecer? Em X, na horizontal, essa velocidade ela não vai sofrer alteração. Por quê? Porque ela não vai ter nenhum estímulo de aceleração, nem a favor e nem contrário. Então, eu não ganho e não perco velocidade. Não ganho nem perco velocidade. No eixo X, a velocidade x ela vai ser mantida com um valor constante. Consequentemente, velocidade constante, aceleração igual a quanto? Zero. Então, no eixo x não tem aceleração. Isso, né, é característica de qual movimento? É uma característica de um movimento uniforme. Ok? Então, nós temos um MU ali, né, um movimento que ocorre de maneira uniforme. Velocidade constante, ganho de espaço depende do tempo, e esse ganho de espaço, ele sempre vai ser o quê? A mesma quantidade de espaço no mesmo intervalo de tempo. Isso é como a granada se comporta no eixo X. Eu tenho uma equação simples, né, que me dá isso, que é uma equação, uma função do primeiro grau de S, que seriam essas posições em X, em função de T. S igual a SO mais VT. O popular sorvete, ok? Esse S igual a SO mais VT, pessoal, o que a gente faz com ele, né? Eu vou nomear ele assim, ó. O que o exercício me pede é em relação a isso. Como assim em relação a isso, professor? Ó, olha o que o exercício me pede. Vamos voltar ali em cima. O exercício, pessoal, ele me pede o seguinte. Ele me pede a distância D, que é a distância horizontal entre a saída da granada e a linha vertical do ponto em que ela vai atingir, que é o ponto A. Então, essa distância vertical é uma variação de posições na horizontal. Então, agora ficou fácil. Como assim ficou fácil? Ó, agora eu posso colocar aqui o seguinte. Vou passar esse SO para cá, né? Ficaria S menos SO, é um ΔS. Esse ΔS, como ele ocorre na horizontal, é o que ela desloca na horizontal, que hoje se chama de D. Então, esse D vai ser quem? Vai ser essa velocidade vezes T. Professor, mas que velocidade é essa, pessoal? Vamos lá, ó. Eu estou discutindo tudo aqui, por enquanto, em relação ao eixo X. Então, essa velocidade é a velocidade x vezes t. Ok? Então, eu sei que para encontrar o que o exercício me pede, eu preciso de duas informações. Primeiro, a velocidade que ela tem em x, que é constante, e segundo, o tempo que ela demora para atingir esse ponto A. Então, vamos para a primeira informação. O Vx eu tiro daqui, ó, tá? Se você observar, Vx, se eu passar esse vetor Vy para cá, ó, a gente fecha aqui um triângulo retângulo, né? Onde esse lado aqui é o V0y. Ok? Então, ó, fechando esse triângulo retângulo, o que eu sei? Vx, V0y, ângulo alfa de lançamento, hipotenusa 100 metros por segundo. Então, quem que é o Vx? É cateto adjacente, ó. Para cateto adjacente, vamos usar o quê? Vamos usar cosseno, né? Então, ó, o cosseno daquele ângulo ali, de alfa, seria quem? Seria o cateto adjacente, que é o Vx, dividido pela hipotenusa, que é 100. Ou seja, o Vx seria 100 vezes, como se tivesse 1, né? 100 vezes o cosseno de alfa. Valor dado no exercício, tá, pessoal? Olha aqui, ó. Cosseno de alfa 0,6. Então, 100 vezes 0,6 vai dar 60 metros por segundo. Então, nós temos que o Vx vale 60 metros por segundo. Ok? Bom, determinamos o valor de Vx, 60 metros por segundo. Beleza?
falta o tempo, né? Professor, mas esse tempo? Pessoal, o tempo é a única coisa que é simultânea nos dois eixos, né? É a única coisa que não varia. Os alcances vão ser diferentes, mas o tempo, as velocidades vão ser diferentes, o comportamento do movimento vai ser diferente, mas o tempo, ele é normal, né? O tempo, ele é o quê? Ele é a única coisa que não varia de um eixo para o outro, tá? O tempo é a única coisa que não é relativa, vamos dizer assim. Então, ó, se eu tenho aqui o mesmo tempo para alcançar esse ponto A, eu teria para alcançar esse ponto D. E eu sei que em relação ao nível de lançamento, a outra informação importante no exercício é essa daqui, ó, que esse ponto A se encontra a 300 metros de altura em relação aqui, ó, à linha de lançamento. Tá? Bom, agora a altura, né? Eu já não vou recorrer mais a eixo X. Eu vou recorrer a qual eixo aqui agora? Agora eu vou recorrer a eixo Y, tá? Então vamos lá. Ó. Agora a gente vai partir para o eixo Y. E aí surge um troço o quê? Interessante, né? O que surge interessante? Pô, no eixo Y eu vou ter estímulo. Por que eu tenho estímulo? Porque ela sobe e depois desce. Né? Nada, por exemplo, se ela não tivesse nenhum estímulo, ela ia subir eternamente, né? Ia lá para cima sem parar. Então o estímulo que ela tem primeiro é um estímulo de fazer ela frear. Então a granada quer subir e ela vai sofrer um movimento quê? De freada, que nós chamamos na física de movimento retardado, né? Como a classificação de movimento retardado. Esse movimento retardado é dado por uma aceleração constante, né? E contrária ao movimento. E no caso, né, é a aceleração gravitacional. Então no eixo Y, a velocidade y ela já não é mais constante. Ela é uma velocidade variável. Ok? Ó, essa velocidade, pessoal, que é variável, ela varia, né, primeiro, caindo durante a subida. Chegando no ponto máximo, ela vai ter uma velocidade 0. E depois ela começa, no retorno, a aumentar durante a descida. Então tem um movimento na ascensão da granada, um movimento retardado, e no retorno da granada, um movimento acelerado. Então esse VY é variável. Quem varia o VY aqui? Ó? A aceleração gravitacional, que o exercício nomeou lá como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, eu tenho um movimento uniformemente variado. Ok? Bom, aí vamos lá. Mesmo pensamento, ó. Vou pensar em algo que relacione posição com tempo. Por quê? Porque eu tenho as posições na vertical. A posição máxima lá que a granada vai atingir, 300 metros. Não a máxima altura, mas a posição que eu quero que ela atinja, que é 300 metros, após ter passado pela máxima altura. Então vamos colocar a função horária das posições para o movimento uniformemente variado, que o pessoal aí gosta de chamar de sorvetão. Ok? Que é quem? O S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado por 2. Ok? Mesmo esquema, pessoal. Ó. Passo para cá, S menos SO, delta S. Qual foi o delta S? Ela saiu de uma posição e chegou aonde lá? Chegou em 300. Então a variação de posição que essa bolinha, essa granada, desculpa, sofreu, né, do ponto de lançamento até o ponto em que ela bate no ponto A, eu estou falando de variação de posição no eixo Y, tá? Estou tratando do eixo Y. Essa variação de posição é de 300 metros. Isso é igual a quem? A velocidade inicial da granada. Pô, professor, que velocidade inicial é essa? Ó, velocidade inicial em relação ao eixo Y. É o V0Y. Vamos voltar para o nosso triângulo aqui, ó. Hipotenusa, cateto adjacente. O V0Y é o cateto oposto. Para cateto oposto, eu vou usar o quê? Seno. Então vai ficar assim, ó. Vamos fazer um cantinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. O seno, né, do ângulo alfa é igual ao cateto oposto, V0y, dividido pela hipotenusa, que é 100. É a mesma coisa que tivesse 1, né? Ó. 100, o seno de alfa, vamos só lembrar lá, foi dado, né? Ó. Só lembrar, ó,
Seno de alfa 0,8, né? O cosseno foi 0,6, agora vamos usar o seno como 0,8. Voltar aqui. Então, ó, 100 vezes o seno seria o V0y. Então, 100 vezes o seno é 100 vezes 0,8. Então, já vou colocar aqui embaixo, ó, que esse V0y, vou ajeitar aqui, ó, vamos colocar aqui embaixo, que esse V0y, na verdade, 100 vezes 0,8, 80 metros por segundo. Lembrando, pessoal, que essa aqui é a contribuição inicial em Y. É para que essa bola, essa granada, com bola na cabeça, né, com bolinha na cabeça, é para que essa granada comece a subir. Tá? Óbvio que esse V0y vai ter aceleração na gravidade contrária, então ele diminui, chegando a zero, e depois ele vai começar a aumentar. Se ela partisse do mesmo ponto e retornasse para o mesmo ponto, horizontalmente falando, né, ela parte daqui e volta para a mesma relação de altura, aí as pessoas estão acostumadas, né? Ah, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, ok. Ah, ó, a velocidade que ela sai é igual à velocidade que ela chega, em módulos, só que ela chega está negativa, ok também. Tudo isso que a gente vai decorando, né, cria-se alguns vícios, que depois é difícil de tirar. Porque esse exercício você não tem um lançamento de algo que retorne ao mesmo ponto. Essa granada vai bater num ponto A. Então vamos lá. Para tirar esse vício aí, é sempre importante saber montar a expressão e entender o movimento em si. Né? O que eu falo para os meus alunos sempre é o seguinte: entenda o fenômeno para depois aplicar o equacionamento. Sem você entender fenômenos, meus caros, fica difícil. Tá? É óbvio que quem decora equações alcança sucesso em alguns tipos de provas, né? Mas em outros não. Beleza? Então fica a dica aí de sempre entender o fenômeno antes de aplicar o equacionamento. 300, SV0 é o V0y, 80, vamos deixar aqui ó, como sendo 80 vezes t. E aí, por questão de referência, como eu coloquei essa velocidade inicial positiva, e eu sei que o movimento vai ser retardado, eu preciso colocar a aceleração negativa. Tá? É por questão de referência. Ah, professor, mas quando que eu colocaria a aceleração positiva? Pessoal, eu sei que o movimento é retardado durante a subida. Tá? Então eu poderia colocar ela positiva? Poderia, desde que eu coloque a velocidade de maneira negativa. Tá? Vamos lá então. A aceleração aqui eu vou colocá-la como negativa, menos. No caso, a aceleração é a aceleração gravitacional, 10, vezes o t ao quadrado dividido por 2. Só, 10 por 2, 5, né? 5t quadrado. Aí, eu já sei que isso aqui vai dar uma expressão do segundo grau. Então, né, vamos ajeitar ela daquele jeitão de praxe, né? Termo A, termo B, termo C, igual a zero. Tá? Vou pegar esse menos 10 sobre 2t quadrado, que vai dar menos 5, e vou passar para o lado esquerdo aqui, ó, com um valor de 5 positivo. Então, ficaria 5t quadrado. Ok? Aí eu vou pegar esse valor aqui de 80t, que é positivo, vou passar para o outro lado aqui, ó, negativo. Termo A, que multiplica o valor da incógnita ao quadrado. Termo B, que multiplica o valor da incógnita elevado a 1. E sobra, né, o nosso termo C, que é o valor numérico de 300 positivo. Tudo isso aqui, pessoalzinho, ó, igual a zero. Ok? Agora sim, ó, vamos lá. Tá? Posso resolver direto isso aqui? Posso. Né? Lá pelo famoso método de Bhaskara. Tá? Mas tem como eu facilitar a minha vida. Como? Simplificando essa função do segundo grau. Por que eu falo para simplificar, pessoal? Para que você, né, facilite as suas contas aí. Então, ó, tudo por 5. Ó. 5 por 5 vai dar 1. Então, isso aqui vai sobrar para nós 1t quadrado. Ok? Menos 80 por 5 vai dar menos 16. Ok? E 300 por 5 vai dar 60. Mais 60. Tudo isso igual a zero. Ok? Aí, pessoal, a partir daqui agora, né, a gente vai fazer a nossa resolução, né, em função do que a gente sabe do equacionamento lá pelo método de Bhaskara. Beleza? Então vamos usar aqui, ó, delta
Primeiro vamos determinar o valor de delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, onde o B é menos 16, eu esqueci de colocar o B aqui, não. Menos 16 ao quadrado, então vai ficar delta igual menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C, 4AC. Menos 16 ao quadrado vai dar menos 16 vezes menos 16, dá 256. Vamos colocar aqui que o delta é igual a 256, menos quanto? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 60, 240. Ok? Então, pessoal, ó, 256 menos 240, 16. Aquele alívio, né? Que você fala, pô, achei um delta que tem raiz. É aquela hora que o ser humano suspira fundo e fala, obrigado, Jesus. Né? Delta igual a 16. Ok? Bom, encontramos o valor de delta, né? Agora tem as raízes. Duas raízes, dois tempos, então, no caso. Professor, por que a gente tem dois tempos? Pessoal, a gente tem dois tempos por quê? Essa altura ela é atingida duas vezes, ela vai ser atingida durante a subida e depois durante a descida. Porém, lembre-se que o exercício falou, essa altura de 300 metros eu quero na descida, porque ele vai atingir 300 metros na subida, atingir a altura máxima e atingir 300 metros na descida. E ele quer após ser atingida a altura máxima, ou seja, na descida. Vamos achar esses dois tempos? Primeiro tempo, ó. Tempo 1, né? Menos B, né? Não vou repetir aqui, não vou colocar a equação, mas menos B, ó, o B já é negativo, é menos 16, então ficaria 16. Mais raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 16 é 4, dividido por 2A. 2 vezes A é 2 vezes o termo aqui 1, ó, que dá 2. 16 mais 4, 20, dividido por 2, 10 segundos. Okay? O outro tempo vai ser a mesma coisa, só que menos 4 dividido por 2. 16 menos 4, 12 dividido por 2, 6 segundos. Um desses tempos, pessoal, eu vou desprezar. Por quê? Porque eu quero que ela atinja aquele ponto A na descida. Pessoal, se ela passa pelos 300 metros na subida, atinge a altura máxima e passa por 300 de novo, eu vou usar o maior tempo, que é após ter atingido a altura máxima. Por isso que, nesse caso, esse tempo de 6 segundos aqui, ó, a gente despreza. Agora a gente volta lá no começo de tudo, né? Naquela equaçãozinha que eu deixei aqui em stand-by, ó. Na equação do valor de D. Então, quem vai ser o valor de D aqui, ó? O valor de D vai ser o Vx, que é 60 vezes 10. 60 vezes 10, pessoal, finalizando o exercício, então, ó, o D é igual a 600 metros. O lançador de granada se encontra a 600 metros dessa linha vertical. Ok? Nas alternativas aí do exercício, ó, alternativa correta, alternativa D. Belezinha, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, tudo bem? Qualquer dúvida que tiverem aí, fiquem à vontade em me procurar. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.